Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e no vídeo de hoje eu vou voltar a falar sobre o suicídio. É um tema pesado, é um tema difícil, doloroso, mas que deve ser abordado. Por quê? Atualmente o suicídio pode ser considerado uma pandemia. Todos os locais do planeta, muito suicídio. Então é um tema que tem que ser falado, tem que trazer esse tema à tona, para que assim a gente consiga despertar, primeiramente, a empatia por aquele que está com uma tendência suicida, despertar compaixão, despertar compreensão e principalmente a vontade de ajudar e de se colocar numa posição de auxiliar aquele que está passando por um processo difícil e que está levando a essas tendências suicidas. E até mesmo você que está me assistindo, se você está se sentindo com essas tendências, para que você tenha uma compreensão melhor sobre esse tema e reflita e busque ajuda. E eu vou abordar mais especificamente hoje sobre as consequências kármicas do ato do suicídio. Então esse vídeo é com uma visão espiritualista. Eu vou trazer esse tipo de visão a respeito desse tema. Então eu convido você a, junto comigo, fazer essa reflexão sobre o suicídio e tentar despertar auxílio, tentar despertar compreensão, tentar despertar compaixão pelo suicídio, pelaquela pessoa que está com uma tendência suicida. Primeiramente, eu quero trazer uma compreensão sobre uma das leis universais, que é a lei do karma, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, dependente da forma que você a denomina. Então, falando resumidamente, o que é essa lei? Basicamente, ela diz que tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, vão gerar consequências para nós. Se a gente faz coisas boas, geram consequências boas. Se a gente faz coisas ruins, geram consequências ruins. E todos nós, no universo, planeta Terra, estamos sujeitos a esse tipo de lei. Começa a observar, para você que tem dificuldade em acreditar nisso, acha que isso não é bem assim, tenta observar um pouco na natureza, observar um pouco a sua própria vida, que você vai ver de forma sutil ou até mesmo de forma mais forte, você vai ver essa lei atuando na sua vida. E por que eu estou falando dessa lei? Para a gente começar a entender que mesmo as ações suicidas geram consequências para aqueles que a cometeram. Mas antes da gente entrar nessas consequências kármicas, eu quero trazer um pensamento. Nós jamais devemos julgar um suicida ou uma pessoa que está com essa tendência. Não devemos rotular, não devemos criticar, não devemos minimizar o sofrimento que essa pessoa está passando, porque eu já vi casos de pessoas minimizando, falando que é frescura, que não aguenta nada, que é fraqueza. Não. O suicida está sofrendo muito. Normalmente é uma pessoa muito forte que já está suportando muita dor há muito tempo. Então vamos mudar a forma de olhar para quem está com essa tendência ou até mesmo para quem já se matou. Porque dentro do que eu acredito, mesmo que a pessoa já tenha se matado, não acabou para ela. Ela ainda existe, só que ela está em outro lugar. Então essas pessoas, elas não precisam do peso e da crueldade de um julgamento. Elas precisam de compaixão. Elas precisam de amor. Elas precisam de entendimento, porque o sofrimento deles já está no extremo. Para eles terem tomado essa atitude do suicídio ou estarem em vias de tomar, está no ápice de um sofrimento, no ápice do desespero. Então a gente tem que se colocar no lugar deles, praticar um pouco da empatia para que a gente entenda que eles estão num sofrimento absoluto e que está levando a essa consequência. E isso despertar o que em nós? A vontade de ajudar, a vontade de tentar tirar a pessoa desse caminho e fazer ela enxergar uma luz no fim do túnel. E para praticar essa empatia que eu falei, nos coloquemos no lugar de uma pessoa com tendências suicidas. Será que os problemas que aquela pessoa está suportando, será que a gente suportaria? Será que a gente já não teria até tirado a própria vida muito antes do que aquela pessoa? E digo mais, para aquelas pessoas que acreditam no conceito da reencarnação. Será que em outras vidas nós já não nos suicidamos? Vale aqui a reflexão. E por que eu trago essa reflexão? Não é para trazer negatividade ou falar de coisa pesada só. É para trazer a empatia por aquela pessoa que está com essa tendência ou aquela que já, infelizmente, tirou a própria vida. Normalmente, a pessoa que tira a própria vida, assim que ela chega do outro lado da vida, vamos chamar desse jeito, ela percebe que as suas dores não desapareceram, que o seu sofrimento não foi embora. E pior, percebe que eles aumentaram de forma exponencial muitas vezes. A pessoa fica revivendo aquela dor, fica revivendo aquele momento do ato extremo que ela tomou, fica revivendo todo aquele impacto emocional e energético
da atitude que ela teve. Sempre intercalado com momentos de lucidez onde ela percebe o que fez e começa a sentir culpa e arrependimento daquilo. E todos nós aqui, vocês que estão assistindo, eu, já sentiu culpa e arrependimento alguma vez na vida. E sabe o quanto é ruim. Então pensa a culpa e o arrependimento que essa pessoa sente lá do outro lado depois que percebe que o que ela tentou fazer não deu certo. Concorda comigo que isso não é um sofrimento muito grande? Mas eu quero deixar aqui claro uma coisa, pessoal. Cada caso é um caso. Cada caso é único. Todo suicida vai passar por exatamente a mesma coisa? Não. Cada caso é único. Existem inúmeros fatores que são levados em conta pelos seres superiores que nos regem. Mas toda atitude extrema gera consequências. E é isso que eu quero trazer. A essência do vídeo de hoje é essa. É entender um pouco mais a lei do karma relacionada ao tema de hoje, que é o suicídio. Agora eu quero trazer aqui um caso hipotético para ilustrar essas consequências kármicas das quais eu estou falando. Então vamos imaginar uma pessoa que tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Eu peço desculpas, gente, pelo teor do que eu estou trazendo, pelo peso, mas é necessário abordar isso para tentar ilustrar as coisas, para tentar trazer uma luz melhor a esse tema. Então eu já peço desculpas aqui. Então o ato que essa pessoa teve de destruir o próprio cérebro levou ao desencarne. Óbvio que o corpo físico não vai funcionar com o cérebro destruído. Só que, do outro lado da vida, no plano espiritual, nós também temos um corpo, que é chamado de perispírito, corpo astral. Tem várias denominações dependendo da crença, dependendo da estrutura que analisa aquilo. Mas vamos chamar de perispírito, que é um termo mais conhecido. O perispírito, o que é? Ele é um corpo, uma manifestação nossa no plano espiritual, né, no plano astral, e ele é igual ao corpo físico. Na verdade, o corpo físico é uma cópia desse corpo espiritual, desse perispírito. Então esse corpo espiritual também tem órgãos, é feito de matéria, só que é uma matéria diferente da matéria física. É uma matéria proveniente daquela dimensão. Então ele tem órgãos, ele é exatamente igual. E o ato do suicídio também destruiu, afetou o cérebro perispiritual. Poxa, mas como assim? A bala atingiu também o espírito? Atravessou as dimensões? Não, a bala destruiu o físico, mas o impacto energético, o impacto emocional também destruíram o cérebro perispiritual daquela pessoa. E esse impacto energético extremo, porque foi um ato extremo, geram essas consequências de sensações, né, de dores físicas que o suicida sente mesmo depois do ato extremo que ele tomou. Ele vai sentir as mesmas coisas, porque afinal de contas ele estava encarnado e ele desencarnou repentinamente. Então você não deixa de sentir as sensações físicas. E aquela destruição energética faz com que ele fique sentindo várias vezes, porque o corpo espiritual não morre. E por mais que ele esteja destruído energeticamente, faz com que você fique sentindo as dores e os reflexos de toda aquela atitude. O que eu estou trazendo aqui, gente, não é para alarmar, para atormentar ninguém, apesar de ser uma coisa pesada e assustadora. É para explicar os reflexos energéticos, para a gente entender que lá do outro lado da vida também existem leis físicas, leis de mecânica quântica, que regem a outra dimensão. E como nós aqui no plano físico estamos sujeitos às leis da física do plano físico, nós em espíritos também estamos sujeitos às leis da física daquela dimensão. Com o tempo, e isso varia de caso a caso, essa pessoa que tirou a própria vida, ela vai ser resgatada. Existem diversas legiões de espíritos do bem que cuidam de quem se matou. E essa pessoa vai ser resgatada, ela vai ser levada a um hospital espiritual, está especializado em tratar esse tipo de situação, onde essa pessoa vai se recuperando aos poucos, vai entendendo as consequências dos seus atos, vai começando a se reestruturar consciencialmente, mentalmente e até mesmo o seu próprio perispírito vai começando a se reajustar para aí a gente começar um planejamento kármico para essa pessoa poder retornar ao plano físico. E normalmente essa pessoa pede isso. Eu quero retornar, eu quero reajustar o que eu fiz, eu quero pagar as minhas dívidas para assim eu continuar a minha caminhada evolutiva. E como esse é um vídeo sobre a ótica espiritualista, a literatura mostra que essas pessoas que se mataram, elas imploram mesmo, elas pedem para reencarnar.
porque elas querem voltar a evoluir, elas querem voltar a ter condições de ver seus parentes que já foram, de estar com as pessoas que amam, porque a pessoa que se mata, ela precisa de todo um tratamento lá do outro lado para se reajustar e poder ter condições de voltar ao plano físico e assim dar continuidade à sua caminhada evolutiva. E por que normalmente essa pessoa pede para voltar à carne, né, ao plano físico, para reencarnar? Porque lembra, ela acumulou uma energia negativa devido ao ato que ela teve e aquela energia negativa fica com ela. E qual que é a melhor forma da gente eliminar uma energia negativa? No plano físico. Então essa pessoa vai encarnar e essa energia negativa vai ser drenada, vamos chamar assim, do corpo espiritual para o corpo físico, e quando a pessoa passar por situações kármicas ou até mesmo quando ela morre no corpo físico, aquela energia ruim fica ali e é absorvida de novo pela Terra e ela é modificada por processos que o próprio planeta faz e volta a fazer parte do todo. Então essa é a melhor forma da pessoa drenar aquela energia ruim que ela acumulou. Ela vai para o campo físico, aí geram doenças, geram situações kármicas e aí ela elimina aquela energia ruim e se livra daquele peso. Agora vamos voltar àquele nosso exemplo da pessoa que tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Vamos imaginar que a área afetada no cérebro da pessoa, tanto o físico quanto o cérebro espiritual, seja a área da audição, que fica mais ou menos aqui na lateral da cabeça. Vamos imaginar, hipoteticamente, que foi essa área que tenha sido destruída energeticamente. Então, durante o planejamento reencarnatório dessa pessoa, ela mesma pede por isso ou fica acertado pelos seres superiores que regem as nossas encarnações, que como a área afetada foi a área da audição, ela vai reencarnar com surdez ou vai, por algum motivo, alguma situação, desenvolver a surdez ao longo da vida. E isso é o porquê? É a forma de reajuste. Lembra que eu falei? Para a energia ruim ser drenada para o corpo físico, afetar, aquela energia ruim afeta aquela área do cérebro que faz com que a pessoa nasça com a surdez ou desenvolva esse problema. E esse reajuste é pedido muitas vezes ou acertado, concordado com o reencarnante, que vai ter a sua nova vida no plano físico. Ele aceita essas condições para que ele assim consiga pagar as suas dívidas kármicas e poder voltar para o caminho evolutivo. Muitas vezes acontece isso, tá? Eu arrisco dizer, aí já é uma hipótese que eu estou falando, que a maioria dos casos é a própria pessoa que pediu. Mas vale deixar aqui uma coisa muito clara, nada é regra. Cada caso é um caso e inúmeros fatores são levados em conta no reajuste encarnatório, né, no planejamento reencarnatório. Como, por exemplo, méritos que a pessoa tem de outras vidas, quantidade de coisas boas que ela fez, a forma que ela está conduzindo a própria evolução, o próprio crescimento, tudo isso pesa. Os seres de luz, eles vão levar todas essas coisas boas em conta para que diminua a situação kármica de cada um de nós, e principalmente nesse exemplo que eu estou dando da pessoa que tirou a própria vida. Outro exemplo para ilustrar essa consequência kármica que eu estou falando, a pessoa que tirou a própria vida pelo enforcamento. Mais uma vez eu peço desculpas pelo teor da coisa que eu estou trazendo. Mas vamos imaginar um caso hipotético de alguém que tirou a própria vida pelo enforcamento. É muito possível, muito provável que essa pessoa vá retornar em outra vida ou com problemas respiratórios ou com problemas cardíacos pela falta do oxigênio. Tudo vai depender onde aquela energia negativa está mais concentrada e aonde que ela vai se manifestar no plano físico. Há também os casos de pessoas que são suicidas recorrentes. Isso, para quem acredita também no conceito da reencarnação, existem sim pessoas que tiram a própria vida de forma recorrente, várias vezes, em várias vidas diferentes. Esses normalmente são pessoas que sofrem muito, pessoas que têm muito medo e aí acabam tendo essa tendência a tirar a própria vida. Muitas vezes a raiz disso tudo está dentro do medo. Como elas se tornaram reféns do medo e quando elas vão reencarnar, muitas vezes de forma coercitiva, né, uma reencarnação forçada, elas entram em pânico e acabam tendo sempre a tendência de tirar a própria vida. Dessa forma, os espíritos elevados que regem nossas evoluções acabam tendo que tomar medidas mais drásticas com essas pessoas para que essas pessoas saiam desse círculo vicioso de toda vez que encarna ter essa tendência a tirar a própria vida. Vou trazer agora um exemplo que eu encontrei nos estudos que eu fiz. Era um rapaz que toda vez que ele encarnava e passava por algum sofrimento, alguma coisa ruim,
ele ia lá e tirava a própria vida. E ele desde pequeno, desde criança, já apresentava essas tendências suicidas. Ele já havia se matado algumas reencarnações seguidas e estava num estado espiritual de muito sofrimento. Então, para evitar mais séculos e séculos de sofrimento, o que os espíritos de luz fizeram com ele? Optaram para fazer. Eles concederam a esse rapaz uma nova encarnação de forma compulsória, né, obrigada, só que nessa encarnação esse rapaz infelizmente teve que nascer sem os braços e sem as pernas, para que assim ele não tivesse condições de atentar contra a própria vida. O que eu quero trazer com esse exemplo tão triste, tão pesado, é mostrar como que as coisas se desenrolam para que a gente pare de se prejudicar ao longo das encarnações, e mesmo uma coisa tão dura, tão difícil e tão triste como nascer sem os membros foi utilizada pelos espíritos de luz para que a gente encerre um ciclo de sofrimento, um ciclo vicioso de dor. Ah, mas aí vai ser uma encarnação difícil. Sim, muito difícil. Mas aí ele vai conseguir passar por essa encarnação toda e voltar para o seu caminho evolutivo, para acabar com esse sofrimento todo que ele vem acumulando ao longo de vidas sucessivas. Claro que aí pode surgir a pergunta, então quer dizer que todo mundo que nasce sem os membros, todo mundo que nasceu com problema respiratório, cardíaco, ou que nasceu surdo ou cego, foi um suicida? Claro que não, gente. O que eu trouxe aqui são exemplos para ilustrar o que eu quero dizer. Então, a gente chega à seguinte conclusão: não há via de regra, não é uma regra. Ah, você deu um tiro na cabeça, você vai nascer surdo. Não é regra, gente. Cada caso é único, existem milhões de fatores que são analisados, repito, por esses seres que nos regem, e cada caso vai ser único, cada caso vai ter uma análise própria, minuciosa, detalhada, para que as consequências venham. O que eu quero trazer, o que é a regra, é a lei do karma. A lei de causa e efeito. Essa é a regra, porque é uma lei universal e todos nós estamos sujeitos a ela. Independente do que a gente fizer, a gente vai ter uma consequência. Seja coisa boa, consequência boa, coisa ruim, consequência ruim. Essa é a essência do que eu quero trazer. E essa consequência, cedo ou tarde, você vai ter que pagá-la. É um reajuste. O universo está sempre buscando o equilíbrio e a harmonia. Então, se você fez algo desajustado, você vai ter que reajustar, seja logo ou seja para frente. Há pessoas que postergam os seus reajustes kármicos por vidas e vidas, séculos, milênios, mas em algum momento você vai ter que fazer esse reajuste. E como que vai ser esse reajuste? Aí varia ao infinito as formas que eles podem acontecer. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido trazer essa reflexão sobre esse tema tão difícil, tão sério que a gente tem hoje, que é uma pandemia, no meu ponto de vista. Mesmo que você não concorde com os conceitos de reencarnação, com esse conceito de que a gente tem influência ou é regido pela ação de espíritos, eu espero que mesmo que você não esteja concordando comigo, tenha despertado a sua atenção para esse tema tão sério e um problema tão grande que a humanidade vive hoje. E eu quero falar para você que está se sentindo com tendências suicidas, com pensamentos de morte. Eu estou aqui como um amigo, queria estar perto para poder dar um abraço, às vezes ouvir, que é uma coisa que quem está com esse sofrimento precisa, mas eu deixei um e-mail aqui na descrição. Se você estiver precisando de ajuda, eu ofereço a minha ajuda de amigo, tá? Não deixe de procurar um médico, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, não deixe um psicanalista, não deixe de procurar os profissionais que estudaram isso academicamente, estudaram isso mais profundamente. Não deixe de procurar ajuda espiritual, religiosa, no que você acreditar. Busque ajuda. E eu estou aqui oferecendo o que eu posso, que é a minha ajuda de amigo. Então, se precisar, entra aqui em contato. Não deixe isso acumular. Não pensa que isso é uma fase. Procure ajuda, porque a ajuda vai aliviar o seu sofrimento e vai te dar uma força, um norte para você conseguir sair disso. Então, pessoal, deixa seu like, se inscreve, comenta, dá essa força para que eu consiga continuar trazendo esses temas que façam com que a gente reflita, mesmo esses temas tabus, difíceis, que geram muita discórdia, muito debate, mas é bom trazer porque a gente precisa trazer eles à tona, conversar sobre isso, porque é uma coisa que vai ajudar os outros. E é o que eu falo, a essência principal do que eu quero trazer. Vamos passar a olhar as pessoas que estão com essas tendências, ou até mesmo quem já tirou a própria vida, com os olhos da compaixão, com os olhos do carinho, os olhos do amor, e não da crítica. Então, pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui comigo, um grande abraço e até mais.